Muito bem, amigos, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro encontro desse curso com teu foco na segunda fase, não é isso? Bem, permaneçam firmes, fortes. Sei que teve a chateação de todo o adiamento que aconteceu em virtude dessa pandemia aí maluca, né, que nos assola, mas enfim, estamos juntos aí e você fez a escolha correta de continuar estudando, perseverando, porque o teu sucesso está muito próximo, tá certo? Pessoal, na peça que vocês elaboraram, o cenário típico dela é, primeiro, um processo já em trâmite, e aí teu cliente é citado para apresentar resposta em relação àquilo que o autor está pleiteando. É o cenário típico de uma resposta do réu, não é isso? É isso mesmo. Veja, o momento processual, portanto, que estaremos diante tem uma petição inicial, daí o juízo de admissibilidade. Se tiver tudo certinho, o juiz ele já designa audiência de conciliação e mediação, ou ele pode extinguir o processo ou determinar a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, não é isso? Maravilha. Daí o réu, ele é citado para comparecer na audiência de conciliação e mediação, mas o seu problema, o autor não quis e o réu também não, tudo bem? Mas pode acontecer de ter audiência, teu cliente comparece e não tem acordo, e aí sim vem o prazo para resposta. Então veja, prazo para resposta ele pode se iniciar da audiência que restou infrutífera a conciliação, ou então o réu já é citado para apresentar a defesa, caso o autor não queira audiência e ele também não, tudo bem? Mas pode simplesmente o problema falar que o réu ele foi diretamente citado para defesa, certo? Maravilha. Daí depois do prazo da resposta, só para a gente complementar aqui, vem a réplica, aí o juiz ele vai ou proferir o julgamento antecipado total ou parcial do mérito, ou proferir a decisão saneadora, audiência de julgamento e sentença, tudo bem? Beleza, esse portanto é o fluxograma. Então, pessoal, vamos estar portanto no prazo para apresentação de resposta, seja porque não foi designada audiência ou foi designada e não houve aí autocomposição das partes, tá certo, pessoal? Então, vocês fizeram aí, portanto, resposta do réu, não é isso que é a nossa, justamente, temática de hoje, resposta ou respostas do réu. Nós sabemos que existem duas modalidades de respostas do réu no novo CPC. Quais são essas duas modalidades, pessoal? Nós temos aqui, ó, modalidades de respostas do réu. Nós temos como modalidades justamente a contestação, só um minuto aí, contestação, e nós temos a reconvenção como modalidade de resposta do réu. A contestação, pessoal, nós sabemos que ela é a modalidade de resistência do réu aos pleitos autorais, não é isso? O réu resistindo aí às pretensões do autor. Já a reconvenção é o contra-ataque do réu contra o autor, é o réu pleiteando aí, pleiteando algo contra o autor, tá certo? Não é isso? É isso mesmo. Perfeito, maravilha. Bom, aí em relação à contestação, pessoal, ela possui aí basicamente três partes, tudo bem? Então uma contestação aí, ela possui, a sua estrutura, ela possui basicamente três partes. Quais são aí as três partes de uma contestação? Então em relação à contestação, a sua estrutura. Olha só a estrutura da contestação. Vejam, ela é formada por uma preliminar, aí vem o mérito, e aí dentro da própria contestação pode apresentar o que? A reconvenção. Porque a reconvenção, justamente, ela deve ser apresentada dentro da contestação. Lembrando que a contestação reside nos artigos 335 a 342 do CPC. 335 a 342 do CPC. Tudo bem até aí, pessoal? Belezinha?
Maravilha. Então essa é a estrutura de uma contestação preliminar. As preliminares, gente, residem no artigo 337 do CPC. Somente o que tiver dentro do artigo 337 do CPC é que será considerado preliminar, tá certo? São defesas de conteúdo processual, tudo bem? E as preliminares, nós temos, elas são as matérias de cunho processual que impliquem aí no impedimento ou retardamento do julgamento do mérito. O rol das preliminares residem justamente no artigo 337. Então veja, em relação às preliminares, rapidamente aqui, nós temos as preliminares aí peremptórias e as preliminares dilatórias. Peremptórias, qual que é a consequência das peremptórias? A extinção sem resolução do mérito, ou seja, vai acabar com o processo sem que o mérito seja apreciado. E as preliminares peremptórias residem justamente nos incisos 4, 5, 6, 7, 10 e 11. Qual que é a dica que eu dou? Em relação às preliminares, vocês vão apenas e tão somente no teu VAD destacar as preliminares peremptórias. Veja o que eu fiz aqui, ó. Eu destaquei somente as preliminares peremptórias. Para quê? Justamente para que quando você identificar no seu problema que se trata de uma preliminar peremptória, você já sabe qual é a consequência. Qual será a consequência de uma preliminar peremptória? A extinção do processo sem resolução do mérito. Tudo bem? Então, quais são elas? Voltando aí para a lousa. Olha só, nós temos, olha, vai anotando aí. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí nós temos as peremptórias. Vamos só destacar as peremptórias. Tudo bem no teu VAD. 4. Inépcia da petição inicial. 5. Perempção. 6. Litispendência. 7. Coisa julgada. 10. Convenção de arbitragem. 11. Ausência de legitimidade de interesse processual. Então essas são as preliminares peremptórias. Qual que é a consequência, portanto, pessoal? Será a extinção do processo sem resolução do mérito. Então toda vez que você alegar uma dessas preliminares, deve obrigatoriamente dar como consequência a extinção sem resolução do mérito. E lá no 485, identificar qual vai ser o inciso. Por exemplo, da perempção. Se você for no inciso 5, embaixo tem a referência cruzada para os artigos 485, inciso 5. 485, inciso 5. Então, você tem que fundamentar no 485, inciso 5, como consequência extinção sem resolução de mérito. Tudo bem? E as dilatórias? As dilatórias, a consequência será o que? A dilação da lides e a necessidade de regularização. Aí são os demais incisos que vocês não vão destacar. Quais são esses demais incisos aí que os senhores não vão destacar? Justamente são os incisos aí. 1, inexistência de unidade de estação. 2, incompetência absoluta e relativa. 3, incorreção do valor da causa. 8, conexão. 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. O que mais nós temos? O 12, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E o 13, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo em relação a isso? Excelente e maravilha. Muito bom. Daí é o seguinte, no teu caso, no teu problema, teve uma incorreção, porque quando você identificar, ler o problema, você tem que ir obrigatoriamente abrir o 337 para identificar se existe alguma preliminar a ser argumentada. Você tem que fazer isso. E você vai olhar os elementos que o problema te fornecer. Por exemplo, uma preliminar boa é a incompetência relativa. Imagina que narra que o autor distribuiu a ação no seu domicílio, mas, na verdade, envolve direito pessoal
E aí, obrigatoriamente, a ação tinha que ser distribuída onde? No domicílio do réu, mas foi no domicílio do autor. Então, o elemento que o examinador vai fornecer, ele vai falar onde o autor reside, onde o réu reside, que a ação envolve direito pessoal, por exemplo, a discussão de um contrato, e ela foi distribuída no domicílio do autor. Este é um elemento para que você alegue a incompetência relativa, perceberam? No nosso problema aí do simulado que os senhores fizeram, justamente fala que foi ajuizada uma ação que Frida, ela queria aí o conserto do seu triciclo de 13 mil reais, não foi isso? E ela definiu como valor da causa 2.300 reais. Daí, pessoal, você obrigatoriamente deveria identificar que isso há a incorreção do valor da causa. Daí, embaixo do inciso 3, que é a incorreção do valor da causa, você vai destacar o 292. 292 é o artigo que a gente já estudou na petição inicial e que traz aí o regramento que diz respeito ao valor atribuído à causa. E no caso, quando se pleiteia determinada quantia, há necessidade de se atribuir o valor da causa pelo valor a ser auferido, que está lá no inciso quê? De indenização, 5, né? Na indenização, 292, abre lá no 292, na ação indenizatória, inclusive fundado dano moral, o valor pretendido. Então, qual é o valor que você quer? 13 mil reais? Então, o valor da causa deveria ser esse. Então, a preliminar no teu problema, veja como vem de forma sutil a ser alegada aí no simulado que vocês fizeram, justamente seria do valor da causa. Fechado? Aí tem que bater preliminar por preliminar aí para identificar justamente qual a ser argumentada, alegada, tá certo? Beleza, maravilha. Daí, pessoal, nós temos também, vejam, que identificar justamente depois da preliminar o mérito, que são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tudo bem? Então, aqui no mérito, quando eu estou falando do mérito de uma contestação, vem comigo aqui, quando eu estou falando do mérito, anotem aí no teu caderno de uma contestação, opa, faltou um R aqui, do mérito de uma contestação, eu tenho que lembrar de dois princípios. Quais são esses dois princípios a serem lembrados? Princípios, nós temos o primeiro princípio é o da eventualidade, previsto lá no artigo 336 do CPC, e o princípio do ônus da impugnação específica, lá do 341. O que diz lá no artigo 336? Anota aí, já tem que fazer a aula com o teu VAD do lado, hein? Tem que estar com o VAD aí do lado. O que diz o 336? Incumbe o réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, a matéria de defesa a ser alegada, o momento processual, portanto, pessoal, é na contestação. A contestação é o momento que o réu tem para se defender. Fechado? E aí também nós temos o princípio da eventualidade, no ônus da impugnação específica, lá do 341. O que diz o 341? Ele fala que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constadas na petição inicial, presumíveis verdadeiras as não impugnadas. Salvo se, então o réu deverá rebater ponto a ponto do argumentado pelo autor. Então, o momento processual que ele tem para se defender é na contestação e ele tem que rebater ponto a ponto, tudo bem? Ponto a ponto do arguído pelo autor. Por isso, a dica que eu dou é fazer um checklist aí dos pedidos feitos pelo autor na petição inicial e aí ir batendo um a um. No nosso problema, por exemplo, que vocês tiveram, houve aí a argumentação sobre a questão do acidente, não é isso? Sobre a responsabilidade pelo acidente. Então, a argumentação seria que a autora Frida alega que foi o nosso cliente Diego, mas ele, por conseguinte, verifica que, né, informa que ela estava alcoolizada e passou um sinal vermelho. Então, você deveria utilizar o 186
e o 927, além da questão da responsabilidade pelos prejuízos causados aí, né? 945 do CPC também era do Código Civil, desculpa, 186, 927 e o 945 e 44 do Código Civil. Eram bons dispositivos a serem utilizados aí também, tá certo? Lembrando, pessoal, que na contestação, no mérito, né, da contestação, é que vai se argumentar eventual prescrição e decadência, porque a gente olhou no rol do 337, apareceu aí no rol do 337, pessoal, o prazo, o prescrição e decadência, apareceu sim ou não? Não, não apareceu, portanto não é matéria de preliminar, prescrição e decadência é matéria de mérito, fechado? Tudo bem? Pode eventualmente também na tua peça, na tua contestação, aparecer uma modalidade de intervenção de terceiros. Você vai abrir um tópico específico. Quais são as duas modalidades de intervenção de terceiros? Então não vai ser no mérito, seria um outro tópico, tá? Essa formato de contestação aqui é o básico, mas pode eventualmente aparecer também uma modalidade de intervenção de terceiros. Quais são as modalidades de intervenção de terceiros que vocês vão alegar em contestação? Serão, olha só, a denunciação da lide. Então, se aparecer porventura intervenção de terceiros na contestação, vamos alegar aí, apenas e tão somente, a denunciação da lide, que é o direito de exercício, a possibilidade do exercício de direito de regresso contra terceiro no mesmo processo, ou chamamento ao processo. Então são essas que é a possibilidade de trazer o coobrigado em determinada demanda, em determinada questão, né, a responder juntamente com o teu cliente. A denunciação da lide, que reside lá no artigo 125, que é o caso clássico da seguradora, e o chamamento ao processo lá no 130, que é o caso clássico aí, justamente do devedor solidário, tá bom? Lembrando que no chamamento ao processo, o devedor só pode chamar devedor, já fiador pode chamar o devedor principal e outros fiadores. Tudo bem em relação a isso, gente? Beleza, excelente, maravilha. Bom, daí nós temos que verificar o modelo, esqueleto aí da contestação. A contestação, pessoal, ela possui, portanto, um esqueleto a ser observado. E esse esqueleto a ser observado, eu vou já colocar aqui para os senhores, tudo bem? Já com os dispositivos já pronto, como uma aula aí que a gente está focada no simulado que foi dado, eu já tenho que apresentar os elementos prontos para vocês, tudo bem? E aí, minha sugestão é que os senhores dê pausa o vídeo para copiar a estrutura. Vamos fazer isso? Então pausa o vídeo, copia a estrutura que fica mais tranquilo. Vou até colocar aqui a câmera junto com a lousa para ficar mais fácil para os senhores se organizarem aí em relação a essa questão, tudo bem? Ó, vamos lá. Estrutura, portanto, da contestação. Vou até escrever aqui, estrutura da contestação. A contestação basicamente dividida assim, o endereçamento, pula 5 linhas, processo número, vem o preâmbulo. Aí, como sugestão dos fatos, 3 parágrafos no máximo, tudo bem? Os fatos, 3 parágrafos. Trata-se, narrar a tese da petição inicial, contudo o réu entende que, aí vocês vão narrar aí o que o réu falou, né? O equívoco narrado pelo autor, porque no nosso caso, que quem estava embriagado e em velocidade e passou um sinal vermelho foi a autora. Portanto, o autor não possui direito de postula conforme o réu passará a demonstrar. Acabou, encerra. Então, esses 3 parágrafos aí chaves, tá? Aí nós temos as preliminares, que é a hipótese mais o fundamento e a consequência. No nosso caso, 337, que diz respeito aí justamente ao valor da causa, que é o inciso 3, não é isso? É isso mesmo. E a consequência é a regularização disso, tá? Porque é uma preliminar dilatória. O mérito, recheio da peça,
aí que vocês vão argumentar aí o 186, o 927, o 944, o 945 do Código Civil. Aí o tópico 4 seria da denunciação da lide ou de chamamento ao processo, tudo bem? Faria isso, denunciação da lide ou chamamento ao processo, se tivesse, mas não tem, no nosso caso, mas estou deixando já aqui tudo prontinho, certinho, para que os senhores possam aí verificar, tudo bem? Para que os senhores possam verificar e identificar o certinho. Espera aí que eu diminui o tamanho da lousa aqui, isso. Para os senhores verificarem aí certinho como seria uma estrutura com aí uma intervenção de terceiros, ou denunciação da lide ou chamamento ao processo. E os pedidos e requerimentos, para fechar a peça. O acolhimento da preliminar, improcedência do pedido, condenação em custas e honorários, provas, citação do denunciado ou chamado, se houver, e endereço do advogado. Ah, professor, mas no nosso problema tinha também a reconvenção. Perfeito, porque deixou claro, então é esse modelo aqui de contestação. Deixou claro no enunciado, pessoal, justamente que o nosso cliente queria pleitear aí, não é isso? Nosso cliente queria justamente pleitear um valor que é por conta da causa do acidente que foi originado justamente pela própria o quê? Pela própria autora. Então, aí o modelo justamente a ser observado é de uma contestação com reconvenção. Tudo bem? Contestação com reconvenção. Ah, professor, e como justamente ficaria um modelo de uma contestação com reconvenção? Daí a contestação com reconvenção, o modelinho muda um pouco. Olha só, vou apresentar aqui o modelo para vocês. Eu já trouxe pronto aqui para colocar para os senhores aqui na nossa aula. E eu sugiro mais uma vez que vocês façam o quê? Que vocês deem pause e copiem o que eu vou apresentar agora. Vou deixar até a lousa inteira para que isso fique mais fácil, tudo bem? Os senhores aí possam copiar. Tem que copiar, não adianta, tem que copiar. Então nós temos aí modelo de contestação e reconvenção, endereçamento, processo número, aí vem o nome do réu, já qualificado nos autos da ação indenizatória de rito comum, que lhe move no autor. Estou fazendo uma modalidade mais genérica, também já qualificado. Vem tempestivamente o advogado, conforme o instrumento de mandato acostado, nos termos do artigo 335 e 343 do Código de Processo Civil, apresentar contestação e reconvenção pelos motivos que seguem. Aí vem os motivos. 1, dos fatos, aí vocês já estão acostumados. 2, das preliminares. 3, do mérito. 4, da reconvenção. Veja que vocês vão abrir o tópico dentro da contestação para fazer a reconvenção, porque o artigo 343 é claro, ele fala, olha, a reconvenção vai ser apresentada dentro da contestação. Quando é que você vai apresentar a reconvenção autônoma? Quando o réu deixar de apresentar contestação. Ah, professor, na prova da OAB o que eu faço? Gente, na prova da OAB, vocês somente vão fazer uma reconvenção autônoma, que o modelinho é de uma petição inicial, se o examinador falar desse jeito. Faça somente uma reconvenção. Acabou. Se for o momento processual, esse daqui, justamente, ó, se o momento processual for esse daqui, vou até voltar aqui, se o momento processual for esse daqui, de apresentar a resposta do réu, e tiver que apresentar a reconvenção, vocês vão fazer dentro da contestação. Tudo bem? Vocês vão fazer dentro da contestação. Só vão apresentar a reconvenção autônoma se o examinador deixar claro que é isso que vocês devem fazer. Estamos conversados? Beleza, pessoal? Tudo certinho? Maravilha e excelente. Muito bom. Aí vem aqui, ó, a presente reconvenção é cabível diante da existência de conexão com a ação principal, já que possui a mesma causa de pedir, ou qual seja, porque para ter conexão tem que possuir a mesma causa de pedir, tem que ter um vínculo ou com a petição inicial ou com os fundamentos da defesa. Aí você fala sobre o 343 e aí a presente reconvenção versa sobre e vai falar sobre a indenização pleiteada pelo reconvinte, porque o réu reconvinte e autor reconvindo, tendo em vista que o causador do acidente foi a reconvinda, que é a autora,
vez que dirigir alcoolizado e praticou auto ilícito nos termos do artigo 186. Aí você vai usar os mesmos dispositivos, tudo bem? Aí vai fazer a argumentação da reconvenção e fecha com os pedidos e requerimentos. Acolhimento das preliminares, julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial, procedência da reconvenção, custas e honorários, intimação do reconvindo na pessoa do advogado apresentar contestação à reconvenção, prazo de 15 dias, recolhimento de custos ou justiça gratuita, lembra, vai pedir só justiça gratuita só se o problema deixar muito claro que o teu cliente não tem um gato para puxar pelo rabo. Caso contrário, recolher custos, endereço do advogado, provas e valor da causa. Lembre-se, pessoal, que o 292 ele fala sobre o valor da causa na reconvenção. Então, tem que colocar valor de causa também aqui na reconvenção, tudo bem? Tá lá o 292, o valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção. Então, tem que ter valor de causa e fecha a peça. Essa, portanto, é a estrutura de uma contestação com reconvenção. E o teu problema justamente previa isso, tá certo? Beleza, pessoal? É isso aí. Agradeço muito a atenção dos senhores. Forte abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, só mandar aí no Instagram, no inbox, @LeandroCeleão, tá bom? É isso aí. Valeu, tchau, tchau.